Senhor, nós te agradecemos, porque Tu és a fonte da libertação e a fonte da cura. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos viver agora esses 30 minutos de oração por cura e libertação. Obrigado, Senhor, porque muito o Senhor vai fazer no coração, na mente, na alma, na vida, na família, no interior deste filho, desta filha que reza comigo nesse momento. Obrigado porque é um privilégio deixar essa oração rodando novamente e novamente, para que todo o ambiente, a casa, a família, seja liberto, curado por Ti, seja transformado pela Tua presença. Jesus, no começo dessa oração por cura e por libertação, nós invocamos o Teu nome, Jesus, nesse lugar. Vai invocando, filho, filha, o nome de Jesus. Invoque agora o nome de Jesus na tua casa, no teu ambiente de trabalho, no seu carro. Vai invocando o nome de Jesus sobre os teus sentimentos, sobre a tua mente, sobre os teus relacionamentos. Jesus, eu invoco o teu nome agora sobre este ambiente. Eu invoco o teu nome, Jesus, sobre a nossa mente. Vem acalmar, Senhor, a nossa mente. Tira a agitação, o medo, a preocupação exagerada desta mente. Vem acalmar esse cérebro, esses pensamentos, Senhor. Eu invoco o teu nome de igual modo, Jesus, sobre as nossas emoções. Venha tirar a angústia do coração, o desespero. Venha acalmar as nossas emoções, os nossos afetos. Retira a raiva, a ira, a decepção, o desânimo, a frustração, o medo. Nós invocamos o teu nome sobre as nossas emoções e nossos afetos. Mas eu invoco também, Senhor, o teu nome sobre o nosso físico. Eu invoco o teu nome, Jesus, sobre cada artéria, sobre toda a nossa corrente sanguínea, os músculos, os ossos, as células, os órgãos internos e externos. Eu invoco o teu nome sobre o nosso físico, Jesus. Pelo poder do teu nome, Senhor, vem trazer cura ao nosso físico. Cura agora, Jesus, as enfermidades físicas, essa enxaqueca, essa dor na coluna, essa dor na perna, esse câncer, Jesus, esse tumor cancerígeno no seio, no ovário, nas trompas, no estômago, no intestino, no fígado. Cura agora em teu nome, Jesus, o câncer. Nós sabemos que tu podes curar. Cura agora em teu nome as enfermidades físicas, o cancro, as doenças, Senhor, infecciosas do sistema imunológico. Venha curar agora, Jesus, do sistema linfático, as doenças de matriz psicossomática que afetaram o nosso físico. Cura agora em teu nome, Jesus, o nosso físico. Eu oro por cura física em teu nome, Jesus. Eu invoco o teu nome sobre o nosso físico. Venha curar, Jesus. Venha curar essa pessoa com essa enfermidade, Senhor. Na perna, na parte de trás, no glúteo. Ela tem que estar sentada há tanto tempo. E ela não consegue se mexer, se mover, andar. Isso foi gerando essa ferida, Senhor, no glúteo, nas pernas. Venha curar. Venha curar, Senhor, as pessoas com problemas também nas áreas genitais, sexuais. Venha curar, Jesus, em teu nome. Cura o teu povo, Senhor. A tua palavra diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23 e 24. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino
e curando todas as enfermidades e doenças do povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoninhados, loucos e paralíticos, e ele os curou a todos. Obrigado, Senhor, pelo teu evangelho, por essa palavra linda do evangelho de Mateus capítulo 4, versículos 23 e 24, que nos revelam que o Senhor curou todos os enfermos. O Senhor curou e libertou os endemoniados, os paralíticos, aqueles que sofriam de males e tormentos. Por isso nós invocamos o teu nome, Jesus. Venha curar as nossas enfermidades físicas. Nós tomamos posse dessa palavra e sabemos, como a própria Bíblia diz, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Por isso faz essa palavra acontecer agora nas nossas vidas, Senhor, em teu nome. Cura fisicamente essa pessoa. Cura também essa pessoa por quem esse filho, essa filha que reza comigo está orando nesse momento. Essa pessoa na cama, Senhor, cura agora em teu nome, com essa doença degenerativa. Cura, Jesus, as enfermidades do corpo. Cura, Jesus, essa pessoa que está sentindo tanta dor, Senhor. Tanta dor na barriga, na bexiga. Essa mulher com endometriose. Cura, Jesus, essa mulher que não consegue engravidar. Dê a graça, Senhor, dessa mulher engravidar. Cura em teu nome, Jesus, o nosso físico. Mas cura também, Senhor, as enfermidades da alma. A depressão, a ansiedade, os transtornos associados à ansiedade. Cura agora, Jesus, em teu nome. Cura nossa mente, Senhor. Quantas pessoas com a mente acelerada, que não dormem direito, venha curar. Cura a mente profundamente em teu nome, Jesus. Tira essa agitação da mente desse filho, dessa filha, essa preocupação exagerada com o futuro, esse medo da morte, esse medo do escuro, esse medo do diabo, esse medo de estar pecando, esse escrúpulo excessivo. Cura, liberta agora, Jesus, em teu nome. Retira da mente dessa pessoa essas ideias de morte, de suicídio, essas ideias de autodestruição, essa autoimagem tão negativa. Venha curar em teu nome, Jesus. Cura a mente. E como eu rezava anteriormente, cura a alma, Senhor, as enfermidades espirituais. O pecado, Senhor, nos apodrece por dentro, nos adoece. Cura, Jesus, em teu nome, as enfermidades espirituais geradas pelos vícios, geradas pelo pecado. Essa pessoa que adulterou por tanto tempo e ficou com essa ferida espiritual, essa má tendência na sua sexualidade. Cura essa pessoa da enfermidade espiritual gerada pelo consumo da pornografia, gerada pelo consumo da impureza. Cura essa pessoa dessa enfermidade espiritual, Senhor, gerada pelo contato com o ocultismo. Ela foi consagrada ao mal, ainda criança. Liberta agora em teu nome, Jesus. Cura da enfermidade espiritual gerada pelos 7 pecados capitais. O orgulho que tomou conta da alma dessa pessoa, que a cegou. Cura agora em teu nome, Jesus. Faz a tua obra. Cura profundamente a alma dessa pessoa, o espírito. Pessoas contaminadas espiritualmente por falsas doutrinas. Liberta agora em teu nome essa pessoa que foi no ocultismo, que foi invocar o mal concretamente. Liberta agora em teu nome essa pessoa, Senhor, que se envolveu com agouros, com sortilégios, com feitiçaria. Liberta em teu nome, Jesus. Somente tu és o Senhor. Liberta, cura fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Eu invoco o teu nome agora, Jesus, sobre os relacionamentos desse filho e dessa filha. Venha curar os relacionamentos dessa pessoa, Senhor. Venha curar os seus relacionamentos com os pais, com os irmãos, o relacionamento com a esposa, com o esposo, com os filhos. Venha curar o relacionamento com os colegas de trabalho. Senhor, os nossos relacionamentos são uma bênção, mas muitas vezes é precisamente neles que nós somos feridos, que nós somos machucados, que nós somos incompreendidos, injustiçados.
Venha curar, Senhor, os nossos relacionamentos. Venha libertar os nossos relacionamentos. Quantas pessoas, Senhor, vivendo relacionamentos destrutivos, apegados, essa pessoa é escrava afetiva e sexualmente da outra, não consegue se libertar. É um relacionamento só carnal, não tem nada de bom. Eles não se amam, eles não se respeitam, eles só se usam e depois se descartam. Não tem amor, não tem compromisso, não tem unção sua sobre essa união. O Senhor não quer que essas pessoas estejam juntas, porque elas não estão cumprindo um propósito teu. Venha libertar essa pessoa desse apego, dessa cegueira, esse relacionamento errado, pecaminoso. Liberta. Cura os nossos relacionamentos, Deus. Então, em nome de Jesus, cura os nossos relacionamentos feridos pelo pecado. Quantas vezes nós fomos machucados no nosso relacionamento, nos nossos relacionamentos, em virtude do ódio, da inveja, das más palavras, da calúnia dos outros. Vem nos curar, Jesus, em teu nome. Pessoas que nos prejudicaram, que foram más para a gente. Cura-nos em teu nome. E eu rezo também, Senhor, invocando o teu nome sobre os nossos relacionamentos, eu peço a tua proteção para os nossos relacionamentos e para nós nos relacionamentos. Porque nós não sabemos, Senhor, o que está profundamente no coração das pessoas. Nós não sabemos o que as pessoas trazem no coração. Nós não sabemos como de fato as pessoas funcionam por dentro. Nós não sabemos. Às vezes nós achamos que as pessoas querem o nosso bem, mas elas estão no fundo buscando o nosso mal. Elas estão no fundo tramando mal contra nós. Estão sendo utilitaristas, nos usando para propósitos escusos. Protege-nos nos nossos relacionamentos, Senhor Jesus, em teu nome. Protege-nos das pessoas maldosas, Senhor. Protege-nos das pessoas que não querem o nosso bem. Protege-nos, Senhor, das pessoas invejosas, que se aproximam com maus interesses, que querem o que nós temos, o que nós somos, que têm inveja, que querem nos prejudicar. Protege-nos nos nossos relacionamentos, em teu nome, Jesus Cristo. E, Senhor, eu te peço com ousadia, retira da nossa vida as pessoas que não contribuem para o nosso bem, que não são enviadas tuas para nós, mas que talvez são até enviadas do inimigo. Retira da nossa vida as pessoas que não estão ali para nos abençoar, as pessoas que não querem o nosso bem. Em teu nome, eu invoco o teu nome sobre todos os nossos relacionamentos. Cura as feridas dos relacionamentos do passado e abençoa profundamente os relacionamentos do presente e providencia bons relacionamentos no nosso futuro. Tu és o Senhor, Jesus, dos nossos relacionamentos. Mas, Senhor, eu invoco agora o teu poderoso nome sobre a nossa casa, sobre esse ambiente no qual essa pessoa agora recebe essa oração. Eu invoco o teu nome sobre essa casa, sobre este quarto, sobre essa empresa, sobre esse ambiente, esse cômodo, esse banheiro, não sei, esse carro, onde essa pessoa está ouvindo, recebendo essa oração. Eu invoco o teu nome, Jesus, sobre esse ambiente. Se existem contaminações espirituais nesse ambiente, que elas sejam expulsas agora em nome de Jesus e que todas possam ir agora aos pés da cruz para que Jesus as encaminhe. E nós as proibimos de voltar em nome de Jesus. Se há influência de ocultismo, de maus espíritos, de coisas pesadas que aconteceram no passado nesta casa, nesse ambiente, nós quebramos isso agora em nome de Jesus e ordenamos que todo esse mal deixe esse ambiente agora em nome de Jesus e vá aos pés da cruz. Jesus é o único Senhor desse ambiente. Jesus é o único Senhor dessa casa. Jesus é o único Senhor dos teus bens, destes bens. Jesus é o único Senhor desse estúdio aqui agora onde eu estou rezando. Jesus é o único Senhor da tua casa. Repita depois de mim, por gentileza, filho, filha. Jesus é o único Senhor. E repita novamente, da minha casa. Agora, da minha família. Dos meus bens. De cada metro quadrado deste ambiente.
de cada coisa ou objeto que está aqui. Jesus é o único Senhor. Você, filho ou filha, tem autoridade espiritual para consagrar a Jesus tudo que é teu. E também para renunciar ao mal no poder do nome dele. Senhor, agora nós invocamos o teu nome sobre a nossa família, sobre os nossos. Eu invoco o teu nome, Jesus, sobre a família dessa pessoa que reza comigo agora. Eu invoco o teu nome, Jesus, sobre o pai, a mãe, os filhos, sobre esse casamento, sobre o esposo, a esposa. Eu invoco o teu nome, Jesus, sobre os animais dessa família, sobre cada membro dessa família. Eu invoco o teu nome, Jesus. Visita agora os enfermos nessa casa, aqueles que estão talvez doentes na UTI, no asilo. Eu invoco o teu nome, Jesus, sobre aqueles que estão no vício nessa família. Liberta agora em teu nome, Jesus. Liberta em teu nome essa pessoa no vício, numa falsa doutrina. Tu és o Senhor da nossa família. Tu és o único Senhor de cada membro da nossa casa. Com a autoridade espiritual que o Senhor nos deu, nós consagramos cada membro da nossa família a Ti. Nós consagramos cada membro da nossa casa a Ti. A nossa família é Tua, Jesus. Liberta a nossa família de todo mal, cura a nossa família em Teu nome. Liberta, Jesus, em Teu nome essa família dessa pessoa que reza comigo. Cura em Teu nome essa família, dessa pessoa, desse filho e dessa filha que reza comigo. Venha libertar da cegueira espiritual, da surdez espiritual, Senhor. Quantos membros dessa família não Te ouvem? Quantos membros dessa família não Te veem, Senhor? Liberta da cegueira espiritual, da surdez espiritual e faz a conversão acontecer nessa casa, nesta família, Deus. Eu invoco, Senhor, agora os Teus santos anjos nessa casa, nesse ambiente, nessa família. Eu invoco a intercessão dos santos, o Teu nome, Jesus, sobre esse ambiente. A intercessão da Virgem Maria. Eu invoco o Teu nome sobre esse ambiente. Que todas as forças maléficas presentes nesse ambiente e nessa família saiam em retirada agora em nome de Jesus e nunca mais voltem. Liberta essa família agora em Teu nome, Jesus. Eu invoco o Teu nome também sobre a árvore genealógica dessa família, os antepassados. Nessa oração de cura e libertação, nesses 30 minutos ininterruptos de cura e libertação, eu peço, Jesus, em Teu nome, liberta essa família das maldições hereditárias. Maldições envolvendo vícios, doenças, ódio, violência, ressentimento, adultério, roubos, corrupção, mentiras, desvios sexuais, impurezas, problemas financeiros, apegos, desunião, ciúme, inveja, destruição familiar. Quebra essas maldições agora em Teu nome, Jesus. Que toda força negativa que vem dos antepassados sobre essa família seja cancelada e quebrada agora em nome de Jesus. Liberta, Senhor, essa família do jugo hereditário dos vícios. O avô foi bêbado, o pai é bêbado, o filho é bêbado. Talvez o tataravô foi adúltero, e isso vai se seguindo na família. Famílias com traços de violência, assassinato, de desvios sexuais, de impureza. Famílias que têm julgos de problemas financeiros, ninguém prospera. Famílias com desunião, com ciúme, com inveja. Liberta agora, Jesus, essa família em Teu nome de toda maldição hereditária, que caia por terra em nome de Jesus. Que caia por terra a maldição das palavras de maldição lançadas pelos antepassados sobre essa família. Nós as quebramos agora em nome de Jesus. Os espíritos malignos que invocaram sobre essa família, vindo da árvore genealógica dos antepassados, nós os expulsamos agora em nome de Jesus e ordenamos que todos eles agora batam em retirada para os pés da cruz de Jesus, para que Jesus os encaminhe. Os proibimos de voltar em nome de Jesus. Essa família é de Deus. Essa descendência é de Jesus.
Eu consagro essa árvore genealógica, essa família e essa descendência a Jesus Cristo. O mal não tem poder mais nessa casa. Venha libertar essa família, Senhor, que traz esse jugo hereditário de ocultismo. Os antepassados invocaram, Senhor, espíritos malignos e consagraram a família a essas entidades. Nós as expulsamos e as repreendemos agora em nome de Jesus e ordenamos que agora em nome de Jesus elas todas batam em retirada para os pés da cruz de Jesus, para que Jesus os encaminhe, e proibimos esse mal de voltar em nome de Jesus. Essa família é de Cristo. Vem, Espírito Santo, batizar e encher essa família agora. Venha batizar e encher essa árvore genealógica. Venha preencher, Espírito Santo, os espaços vazios deixados pelo mal que saiu nessa família, nessa mente, nos espíritos e almas dessas pessoas. Venha agora, Espírito Santo. Venha libertar da cegueira espiritual que as faz crer em doutrinas contrárias à salvação, à verdade que está escrita em Deuteronômio capítulo 18, versículo 9. Não invocarás os mortos, não invocarás espíritos, não buscarás feitiçaria, porque isso é uma maldição diante do Senhor. Está escrito na Bíblia, Deuteronômio capítulo 18, versículos do 9 seguintes. Venha libertar, Senhor, o teu povo contaminado, que crê em doutrinas contrárias à salvação. Só o Senhor Jesus salva, nenhuma força espiritual pode salvar a não ser o Senhor. E a Bíblia diz que só existem duas forças, a do mal e a do bem, a do Senhor e a do inimigo. Nós queremos te seguir, Jesus, te servir. Liberta essa pessoa dessa bagunça na mente, desse sincretismo religioso, que faz ela acreditar num monte de coisa ao mesmo tempo, em doutrinas que são contrárias à salvação, ao Senhor Jesus, à tua palavra, que são anticristãs, o anticristo. Liberta essa pessoa dessa maldição hereditária, dessa tendência ocultista. Vem libertar em teu nome, Jesus. Vem libertar essa pessoa, Senhor, que herdou espiritualmente essa tendência ao adultério. O avô adulterou, o pai adulterou, essa pessoa adultera, o bisavô adulterou. Liberta essa família desse espírito de adultério. Em teu nome, Jesus. Abençoa esse lar, que não haja mais traição, nem por parte do homem, nem por parte da mulher. Venha libertar e curar essa família também, que traz esse jugo de doenças. Todo mundo morre de câncer nessa família. Venha abençoar essa família, dar saúde, libertar desse jugo hereditário, Senhor, dessa maldição. E também abençoá-los para que eles mudem os hábitos alimentares, se exercitem mais, façam o que têm que fazer, te obedeçam. Nós consagramos a nossa família a Ti. Vem nos libertar desse lixo espiritual vindo pela contaminação espiritual com o ocultismo. Liberta-nos dos jugos, das maldições, Jesus. Nós queremos ser famílias novas, nós queremos ser famílias que Te servem, que Te adoram, Jesus, que creem somente no Teu nome, que jejuam, que oram, que não são presas a vícios. Liberta, Senhor, essa pessoa dessa compulsão sexual, a depravação, a impureza, a pornografia. Essas coisas abrem brechas na nossa alma para a ação direta do mal. Vem nos libertar. Essa pessoa, Senhor, com tanta ideologia na cabeça, que foi incorporando o errado como certo e o certo como errado, vem libertar, Senhor. Essa pessoa foi assumindo o errado como certo e foi assumindo o certo como errado. Vem libertar essa pessoa, Senhor. Vem libertar dessa maldição, desse jugo. Essa pessoa, Senhor, que está cega, que foi tendo a sua mentalidade deformada pelas séries, pelas novelas, não consegue enxergar a verdade do Seu Evangelho. Venha libertar em Teu nome, Jesus. Venha curar. Venha curar. Essa pessoa, Senhor, que traz esse jugo hereditário de suicídio. Quantas pessoas na família dessa pessoa se suicidaram, antepassados, se enforcaram em casa? Nós repreendemos em nome de Jesus esse espírito de suicídio e ordenamos que deixe agora essa pessoa e essa família em nome de Jesus e que vá agora aos pés da cruz para que Jesus o encaminhe, e o proibimos de voltar, em nome de Jesus Cristo. Essa pessoa, Senhor, com essa depressão, todo mundo na família dela tem depressão. Os antepassados, liberta desse jugo hereditário da depressão, da melancolia. Essa pessoa com uma tendência temperamental, do temperamento melancólico à depressão. Essa pessoa, Senhor, se sentindo tão triste, liberta dessa tristeza, liberta desse sentimento de culpa que tem gerado tristeza,
Liberta dessa mágoa que tem gerado tristeza, desse ressentimento. Essa pessoa não consegue perdoar o ex-marido, não consegue perdoar a ex-esposa, não consegue perdoar o filho que se suicidou em casa, não consegue perdoar o médico que errou na cirurgia, no diagnóstico que acabou causando a morte do marido, da mãe, do pai, do esposo, da esposa. Sem perdão não há libertação, Senhor. Sem perdão não há cura. Venha libertar essa pessoa da mágoa, Senhor, que não a deixa ir para frente. Venha libertar essa pessoa da ferida, Senhor, que não permite que ela perdoe. Senhor, eu invoco o Teu nome também sobre uma área muito importante, que muitas vezes está presa por males, maldições, julgos e amarrações, que é a nossa área financeira. Eu abençoo agora como padre, como sacerdote, a vida financeira dessa pessoa, Senhor. Eu abençoo as finanças desse filho, os bens, o dinheiro. Que o dinheiro na vida dele seja uma bênção e seja usado para o bem. Sim, Senhor, abençoa a vida financeira dessa pessoa. Abençoa as finanças, que o dinheiro dela renda. Liberta da maldição, do jugo hereditário, das palavras de inveja, de maldição lançadas sobre essa pessoa, que não permitem que ela prospere na área financeira. Claro, o dinheiro não é tudo, o Senhor é o centro, mas Ele é importante para a nossa missão. Ele é importante para que vivamos com dignidade, para que demos dignidade aos filhos, à família. Então abençoa, Senhor, a nossa área financeira. Liberta a nossa área financeira, Senhor, de tudo aquilo que é contraproducente. Sim, nós sabemos que muitas vezes também nos falta educação financeira. Então nos dê sabedoria, sensatez, nos desacomode, nos tire da zona de conforto, para que nós busquemos também conhecer, estudar, ter o mínimo de educação financeira. Mas muitas vezes não é só isso, Senhor, é espiritual. Liberta daquilo que não nos deixa prosperar, em Teu nome, Jesus. Abençoa o nosso dinheiro, e assim como o Senhor multiplicou os 5 pães e 2 peixes, que eram pouco para aquela multidão, abençoa e multiplica o nosso dinheiro, Senhor, para que o nosso pouco renda e para que nós possamos Te servir também com o nosso dinheiro, fazendo bem às pessoas, ajudando quem precisa de nós. Abençoa, Senhor, a nossa vida financeira. Abençoa o nosso dinheiro, Senhor. Que o nosso dinheiro seja uma bênção e seja um instrumento de bênção para outras pessoas. Venha nos libertar, Senhor, do apego ao dinheiro, ou do vício de gastar demais. Que nós não coloquemos o dinheiro no centro da nossa vida. Que nós saibamos lidar com ele com sabedoria, com liberdade interior. E que, conduzidos por Ti, sejamos abençoados na nossa vida financeira, Senhor. Senhor, em Teu nome, liberta as nossas famílias também, Senhor, da desunião. Quantas famílias desunidas, Senhor. Quantas pessoas que casam já querendo separar, que casam sem consistência, que casam sem um desejo sincero de ser uma bênção na vida do outro, de viver bem com o outro. Alcança agora, Jesus, em Teu nome, esse casal em crise. Eles não conversam mais, eles não têm vida sexual, eles não são mais parceiros, cada um está vivendo a sua vida. Essa mulher se sentindo tão carente, tão usada, sobrecarregada por esse marido que não ajuda às vezes. Esse marido se sentindo um peixe fora d'água em casa. Liberta essa família, Senhor. Reconstrói esse matrimônio. Cura essa família, Senhor. Reconstrói essa casa, Senhor. Talvez essa viúva, eu rezo agora por ela. O marido faleceu, Senhor, e ela está sozinha para criar esses filhos, para arcar com as contas da casa, esse viúvo. Ou essa viúva de marido vivo, porque ele deixou, foi embora, arranjou outra família. E ela tem a responsabilidade de educar esses filhos, essas filhas só. Abençoa essa família, liberta as nossas famílias das brigas, do ódio, da divisão, de tudo que nos desune, Senhor. Liberta as nossas famílias de tudo que nos desune. Nós queremos, Senhor, nós queremos viver em paz com a nossa família. Nós queremos viver bem em família.
A família é o dom mais precioso que o Senhor nos deu. Nos ensina a amar a nossa família. Nos ensina a aceitar a nossa família como ela é e a não desistir dos nossos familiares. Visita agora, Senhor, essa esposa cansada, sobrecarregada, se sentindo culpada. Ela tem que fazer tanta coisa em casa, ela não consegue mais nem se arrumar, nem passar um batom, nem cuidar do cabelo. Visita essa esposa sobrecarregada, restaura as energias. Visita esse marido desanimado, Senhor. Tanta conta, tanto problema, ele não tem dado atenção para a esposa. Faz ele perceber onde ele precisa melhorar. Visita essa pessoa, Senhor, que ficou com essa sequela desse acidente. Está tão triste, liberta esse coração. Essa pessoa que ficou com essa sequela dessa cirurgia, Senhor, com a colostomia, com tantas outras sequelas, dê ânimo, tira essa pessoa dessa melancolia, liberta do espírito de morte em Teu nome, Jesus, da tristeza excessiva. E eu te peço, Senhor, nessa oração por cura e libertação, liberta e cura, Jesus, em Teu nome todas as áreas da nossa vida que precisam de cura e libertação. Põe os Teus anjos conosco. Proteja-nos e cubra-nos com Teu sangue, Jesus, precioso, a nós e aos nossos, os nossos bens, hoje e sempre, para que o mal não nos atinja. Põe conosco os Teus santos anjos, a guerrearem por nós contra o mal. E vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem batizar e encher cada um de nós nesse momento. Vem batizar e encher nossas famílias, nossos familiares, nossa mente. Preenche os espaços vazios em nós, Espírito de Deus. Batiza-nos agora. Dá-nos os Teus dons, a Tua unção. Dá-nos visão espiritual, audição espiritual, intimidade com Deus. Dá-nos virtudes que sustentem-nos na graça de Deus, na vontade de Deus. Nós consagramos as nossas famílias, a nossa vida, todo o nosso ser a Ti, Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, querido filho, querida filha. Que desça sobre tua família, teus bens, teu coração. Tudo que é importante para você, selando tudo que Deus fez nesse momento forte de libertação e de cura, que permaneça para sempre. Por intercessão da Virgem Maria, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Quero te convidar, querido filho, querida filha, a compartilhar o link dessa oração com mais pessoas nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. Envia essa oração. Também deixa sua curtida nesse vídeo. Deixa aqui nos comentários os seus pedidos de oração. O Padre vai rezar por você. E também não deixe de se inscrever no canal. Inscreva-se agora aqui no canal do Padre Adriano Zandoná e também ative o sininho das notificações para você ser informado, informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui. Que Deus ilumine você. Olá, Deus abençoe você. Hoje, terça-feira, dia 17 de junho, toda terça nós temos um encontro mais que marcado de 8 às 9 da noite pela TV Canção Nova. Quero rezar por você, o programa Para Ser Feliz, com música, direção espiritual, palavra de Deus. É um programa gostoso, leve. Vem participar, tá bom? Olha, também vem rezar comigo no projeto Leia a Bíblia Inteira Comigo em um Ano. Todos os dias, meio-dia, está entrando um vídeo aqui. Pode começar hoje. Todos os vídeos estão lá na playlist Bíblia em um Ano. E também os clipes do meu DVD estão aqui, tá lindo demais. Vem assistindo na playlist Clips, deixe seu comentário, compartilha com mais gente. E escreve aqui nos comentários seus pedidos de oração, tá bom? Olha, o evangelho de hoje está em Mateus capítulo 5, do 43 ao 48. Ouçamos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons,
e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem as mesmas coisas? Porém, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você pode dizer assim: Padre, Deus quer que eu seja bom? Padre, Deus quer que eu seja misericordioso? Não. Deus não quer que você seja bom. Deus não quer que você seja misericordioso. Deus quer que você seja perfeito. Olha o último versículo. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. E qual é o caminho para a perfeição? Né? Santo Afonso Maria de Ligório escreveu um tratado lindo chamado Escola de Perfeição Cristã, né? No qual ele vai nos dando esse itinerário que está aqui nessa passagem, que está dentro do Sermão da Montanha, Jesus como o novo Moisés, reinterpretando a lei, levando-a a pleno cumprimento. O que é preciso fazer para ser feito? Amar o inimigo. Para ser perfeito, desculpa. É preciso amar o inimigo. É preciso rezar por quem nos persegue. Para se tornar filhos do Pai, nós temos que amar o inimigo e rezar por quem nos persegue. Por quê? Porque Deus faz chover sobre justos e injustos. Faz o sol nascer sobre justos e injustos. Ele ama indiscriminadamente. Depois, versículo 46. Se vocês amam só os que vos amam, que recompensa você vai ter? O que você está fazendo de extraordinário, né? Se você só saúda só os seus irmãos, os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Mas olha, você sabia que o Novo Testamento foi escrito em grego? E a palavra perfeição, perfeito em grego, é a palavra teleios, que poderia ser traduzido como completo, inteiro, pleno, desenvolvido, algo que atingiu a meta final, teleios. Não é a ideia nossa moderna de perfeito, é aquela pessoa que é um robô. Não, o que é perfeito? É alguém completo, é alguém desenvolvido plenamente, é alguém que atingiu a meta final. Por quê? Porque nós fomos criados, veja bem, nós fomos criados para a perfeição, para atingir a nossa meta final, para desenvolver todo o nosso potencial, para sermos completos. E isso somente nós alcançaremos amando como Jesus e sendo santos como Jesus. A santidade não é um conselho, ela é, um mandamento. A gente precisa imitar Cristo. E para imitar Cristo, nós temos que passar por cima do nosso orgulho, da nossa vaidade. O que nos impede de amar o inimigo? É o orgulho, é a vaidade. O que nos impede de acolhermos alguém diferente, que pensa diferente da gente? É a falta de humildade. A humildade é uma virtude extremamente necessária. Extremamente necessária. Claro, nós trazemos um tesouro em vasos de barro, como disse São Paulo, né? Trazemos um tesouro em vasos de barro, mas somos chamados a nos desenvolver, mesmo com a nossa fraqueza, mesmo com o barro que é em nós, a desenvolver todo o nosso potencial, a sermos maduros. O que é uma pessoa madura espiritualmente? É uma pessoa que venceu a malícia mundana. É a pessoa, que ama como Jesus, que vai além. Quer ver uma pessoa imatura na fé? Aquela que para só na antipatia e na simpatia. Simpatós do grego quer dizer com um sentimento, ter um sentimento bom para com aquela pessoa. Daí vem a palavra simpatia. Antipatós do grego quer dizer não tenho um bom sentimento, eu não tenho afeição com aquela pessoa. A pessoa imatura espiritualmente, ela para só na barreira da antipatia e da simpatia. Da afeição e da não afeição. Eu não vou tratar bem aquela pessoa porque eu não gosto, não bateu o santo. Deixa de ser infantil, menino, menina na fé. Vá além disso. Ame até doer. Ame quando você não tiver vontade. Ame quem não te agrada no primeiro momento, porque isso é ser perfeito, isso é desenvolver todo o seu potencial, isso é ser santo. O aluno mais maduro era o teleios. Nós seremos alunos, discípulos maduros de Cristo, quando amarmos quem pensa diferente. Agora a gente quer queimar quem pensa diferente. A pessoa que pensa diferente de você não é seu inimigo. Pelo contrário, nessa pessoa Cristo está. Então, amadureçamos na fé, amando, acolhendo quem é diferente, indo além no amor, além das expectativas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora: eu quero ter um coração como o de Cristo. Eu quero ter um coração como o de Cristo. Nossa frase de hoje, testemunho público de fé. E por favor, escreva aqui nos comentários, nem que seja uma
duas linhas, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, o que Deus está pedindo a você hoje, tá bom? Ótima terça-feira, até a noite no Pra Ser Feliz. Olá, Deus abençoe você. Seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast diário Bíblia em um Ano aqui no meu canal, o Padre Adriano Zandoná no YouTube. Deus abençoe muito você. Por favor, copie o link desse vídeo, manda para os seus grupos de WhatsApp para mais pessoas fazerem um estudo bíblico junto conosco, tá? E olha, você que está chegando agora, não tem problema, comece a partir de agora. E à medida que você for tendo possibilidade, por exemplo, hoje você ouve o podcast de hoje, podcast 22, né? Hoje é o 22º dia. E você ouve o primeiro. Amanhã você ouve o 23 e o segundo. Um dia você está no final de semana, você ouve o do dia e mais uns 3. E você vai se atualizando. Seja bem-vindo. O importante, o pior inimigo do bom é o ótimo, sabe? Faça o bom, vai fazendo do jeito que você dá, mas do jeito que der, do jeito que você puder, melhor dizendo. Mas conheça a Bíblia. Conheça a Bíblia, o que é muito importante. Olha, quero convidar você a se inscrever no canal, caso você não tenha se inscrito, a ativar o sininho das notificações para você fazer parte da nossa família. Aqui sempre o padre está postando a homilia de todo dia, a homilia diária, a reflexão da Bíblia, orações, instruções para abençoar você. E ativa o sininho das notificações para você saber quando entrarem coisas novas e deixa já o seu joia, seu like, sua curtida nesse vídeo. Gente, a gente pede isso porque é assim que o YouTube funciona. Só assim o YouTube vai mostrar essa palavra de Deus a mais pessoas. Se você se inscrever, se você curtir, se você compartilhar. Então eu peço isso para a evangelização acontecer. Hoje nós leremos Gênesis capítulo 41 e 42. Leitura suplementar, Jó, desse capítulo 33 e 34, Jó 33 e 34. E também teremos Provérbios 4, de 1 a 9. Eu vou tentar ler Provérbios no final e vou deixar Jó 33 e 34 para você ler como tarefa de casa, mas leia mesmo, tá? Porque como eu disse, é uma imersão na Bíblia como um todo nesse ano, mas você precisa seguir as direções do padre, né, para de fato dar certo. Então vamos lá, vamos ler Gênesis 41 e Gênesis 42. 2 anos depois, o faraó teve um sonho. Encontrava-se ele perto do rio Nilo, de onde saíram 7 vacas belas e gordas, que se puseram a pastar no capinzal. Mas eis que saíram em seguida do mesmo Nilo 7 outras vacas, feias e magras, que vieram e se puseram ao lado das outras na margem do rio. As vacas feias e magras devoraram as 7 vacas belas e gordas, e o faraó despertou. Adormeceu de novo e teve outro sonho. 7 espigas grossas e belas saíam de uma mesma haste. Mas eis que em seguida germinaram 7 outras espigas, magras e ressequidas pelo vento do oriente. As espigas magras devoraram as 7 espigas grossas e cheias. E o faraó despertou. Era um sonho. Chegada a manhã, o faraó, com um espírito preocupado, mandou chamar todos os mágicos e sábios do Egito. Contou-lhes seus sonhos, mas nenhum deles soube explicá-los. Então o copeiro Mor disse-lhe: Vou confessar a minha falta. Um dia, tendo-se o faraó irado contra os seus servos, mandou-me encarcerar na casa do chefe da guarda, com o padeiro Mor. Eis que uma noite tivemos nós dois um sonho, cada um o seu. Ora, estava lá conosco um jovem hebreu, escravo do chefe da guarda. Contamo-lhes nossos sonhos, e ele nolo interpretou, a cada um o seu. E os acontecimentos confirmaram sua interpretação. Eu fui restabelecido no meu cargo, e o outro foi pendurado. O faraó mandou chamar José, o qual foi imediatamente tirado do cárcere. Ele barbeou-se, trocou de roupa, e apresentou-se diante do faraó. Este lhe disse: Tive um sonho, ninguém pôde interpretar, mas ouvi dizer de ti que basta contar-te um sonho para que o expliques. Não sou eu, respondeu José, mas é Deus quem dará ao faraó uma explicação favorável. O faraó disse então a José: Em meu sonho eu estava à margem do Nilo, e eis que do Nilo saíram 7 vacas, gordas e belas, que se puseram a
pastar no capinzal. E saíram em seguida 7 outras vacas magras, feias e disformes, como jamais via em todo o Egito. As vacas magras e feias devoraram as 7 primeiras gordas, as gordas, que entraram em seu ventre como se nada fossem, pois ficaram tão macilentas e feias como antes. Nessa altura eu despertei. E tive outro sonho. Vi elevar-se de uma mesma haste 7 espigas cheias e belas. Mas eis que 7 outras espigas medíocres, finas e queimadas pelo vento do Oriente, germinaram em seguida. E as espigas magras engoliram as 7 belas espigas. Em vão contei tudo isso aos mágicos. Nenhum deles pôde dar-me a explicação. José disse ao faraó: o duplo sonho do faraó reduz-se a um só. Deus revelou ao faraó o que ele vai fazer. As 7 belas vacas são 7 anos, e as 7 belas espigas igualmente, 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que saíram em seguida são também 7 anos, e as 7 espigas vazias e queimadas pelo vento do Oriente serão também 7 anos de miséria. É como eu disse ao faraó: Deus lhe revela o que vai acontecer. Haverá 7 anos de grande abundância para todo o Egito. Virão em seguida 7 anos de miséria, que farão esquecer toda a abundância no Egito. A fome devastará o país. E a abundância do país não mais será notada por causa da fome que se seguirá, porque será violenta. Se o sonho se repetiu 2 vezes ao faraó, é que a coisa está bem decretada da parte de Deus, que vai apressar-se em executá-la. Agora, pois, escolha o rei um homem sábio e prudente, para pô-lo à frente do país. Nomeie também o faraó administradores no país, que recolham a 5ª parte das colheitas do Egito, durante os 7 anos de abundância. Eles ajuntarão todos os produtos destes bons anos que vêm e armazenarão o trigo nas cidades, à disposição do faraó como provisões a conservar. Esses mantimentos formarão para o país uma reserva em previsão dos 7 anos de fome que assolarão o Egito. Dessa forma, o país não será arruinado pela fome. Essas palavras agradaram o faraó e toda a sua gente. Poderíamos, disse-lhes ele, encontrar um homem que tenha tanto como este o Espírito de Deus? E disse em seguida a José: pois que Deus te revelou tudo isso, não haverá ninguém tão sábio e tão prudente como tu. Tu mesmo serás posto à frente de toda a minha casa, e todo o meu povo obedecerá à tua palavra. Só o trono me fará maior do que tu. Vês, disse-lhe ainda, eis que te ponho à frente de todo o Egito. E o faraó, tirando o anel de sua mão, pôs na mão de José, e o fez revestir-se vestes de linho, e meteu-lhe ao pescoço um colar de ouro. E fazendo-o montar no segundo dos seus carros, mandou que se clamasse diante dele: ajoelhai-vos. É assim que ele foi posto à frente de todo o Egito. E o faraó disse-lhe: sou eu o faraó, sem tua permissão não se moverá mão nem pé em toda a terra do Egito. O faraó chamou a José Safete-Faneque e deu-lhe por mulher Azenete, filha de Putifar, sacerdote de On. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito. Ele retirou-se da casa do faraó e percorreu todo o país. A terra produziu abundantemente durante os 7 anos de fertilidade. José ajuntou todo o produto desses 7 anos no Egito e os pôs em reserva nas cidades e os mantimentos dos campos que estavam ao redor de cada cidade. Guardou-os na mesma cidade. José ajuntou trigo como a areia do mar, em tal quantidade que se não podia contar, pois que ela excedia toda medida. Antes que viesse o ano de fome, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu Azenete, filha de Putifar, sacerdote de On. José chamou ao primeiro Manassés, porque dizia ele: Deus me fez-me esquecer de todo o meu trabalho e de toda a minha família. Chamou o segundo Efraim, porque disse ele: Deus tornou-me fecundo na terra da aflição.
Tendo acabado os 7 anos de abundância que houve no Egito, os 7 anos de miséria começaram, assim como tinha predito José. E a fome assolou todos os países, mas havia pão em toda a terra do Egito. Em seguida houve fome também no Egito, e o povo clamou ao faraó pedindo pão. Esse disse a todos os egípcios: Ide a José, e fazei o que ele vos disser. Como a fome assolasse toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendeu víveres aos egípcios. Mas a penúria cresceu no Egito. E de toda a terra vinha-se ao Egito comprar trigo a José, porque a fome era violenta em toda a terra. Gênesis capítulo 42. Jacó, sabendo que havia trigo no Egito, disse aos seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Eu soube que há trigo no Egito. Descei lá e comprai-o para nós. Poderemos assim viver e escaparemos à morte. E os 10 irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou partir com seus irmãos Benjamim, irmão de José. Com medo pensava ele, de que lhe acontecesse alguma desgraça. Os filhos de Israel chegaram, pois, no meio de uma multidão, de outros para comprarem víveres, porque a fome reinava na terra de Canaã. José era o governador de toda a região, e era ele quem vendia o trigo a todo mundo. Desde a sua chegada, os irmãos de José prostraram-se diante dele com o rosto por terra. José reconheceu-os imediatamente, mas comportando-se com eles como um estrangeiro, disse-lhe com rudeza: De onde vindes? Da terra de Canaã, responderam eles, para comprar víveres. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. E lembrava-se do sonho que tivera outrora a respeito deles. Disse-lhes: Vós sois espiões, viestes explorar os pontos fracos do país. Não, meu senhor, responderam eles. Teus servos vieram comprar víveres. Somos todos filhos do mesmo pai, somos gente honesta. Teus servos não são espiões. Não é verdade, disse-lhe ele. Viestes explorar os pontos fracos do país. Eles responderam: Somos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O mais novo está agora em casa do nosso pai, e o outro já não existe. José disse-lhes: É bem como eu disse, sois espiões. Sereis, aliás, postos à prova. Pela vida do faraó, não saireis daqui antes que tenha vindo vosso irmão mais novo. Mandai um de vós buscá-lo. Enquanto isso, ficareis prisioneiros. Vossas palavras serão assim provadas, e veremos se dissestes a verdade. Do contrário, pela vida do faraó, vós sois espiões. E mandou metê-los na prisão durante 3 dias. Mas no 3º dia José disse-lhes: Fazei isto e vivereis, porque sou cheio de temor de Deus. Se sois gente de bem, que um dentre vós fique detido na prisão, e os outros partam levando trigo para alimentar vossas famílias. Trazei-me então vosso irmão mais novo, para que eu possa verificar a verdade de vossas palavras, e não morrereis. Foi o que fizeram. Disseram uns aos outros: Em verdade, somos culpados pelo crime cometido contra o nosso irmão, porque vimos a angústia de sua alma quando ele nos suplicava, e não o escutamos. Eis por que veio sobre nós essa desgraça. Não vos tinha dito eu, disse-lhes Rúben, para não pecarem contra o menino? Não quisestes ouvir-me, e eis agora que nos é reclamado o seu sangue. Ora, não sabiam que José os compreendia, porque eles tinha falado por meio de um intérprete. E José afastou-se deles para chorar. Voltou em seguida e falou-lhes. E escolheu Simeão, ao qual mandou prender na presença deles. José ordenou depois que se enchessem de trigo os seus sacos, e que se pusesse o dinheiro de cada um em seu saco de viagem, e também que se lhes dessem provisões para o caminho. Assim foi feito. Eles carregaram o trigo sobre os seus jumentos e partiram. Na estalagem, abrindo um deles seu saco para dar de comer ao jumento, viu que seu dinheiro estava na boca do saco. Devolveram-me o dinheiro, disse ele aos seus irmãos. Ei-lo aqui no meu saco.
Desfaleceu-se-lhes o coração, e tomados de espanto disseram uns aos outros: que é isso? Que Deus nos fez? Voltaram para junto de Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe nesses termos tudo o que lhes tinha acontecido. O homem que governa o país nos falou asperamente e nos tomou por espiões. Dissemos que éramos gente honesta e não espiões, que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, dos quais um já não existia. Mas, e o mais novo estava no momento com nosso pai, na terra de Canaã. O governador do país disse-nos: por isso reconhecerei que se sois gente de bem, deixai junto de mim um dos vossos irmãos, levai o trigo que precisais para alimentar vossas famílias e parti. Vós me conduzireis então vosso irmão mais novo, assim sabereis que não sois espiões, mas gente honesta. Eu vos devolverei então vosso irmão e podereis negociar no país. Esvaziando os seus sacos, eis que o pacote de dinheiro de cada um se encontrava em seu saco. Quando eles e seu pai viram o dinheiro, tiveram medo. Jacó disse-lhes: vós me tirais os meus filhos. José já não existe, Simeão tampouco, e quereis me tomar ainda Benjamim? Tudo vem cair sobre mim. Rubem disse-lhe: tira a vida aos meus 2 filhos, se eu não te reconduzir Benjamim. Confia-o a mim, e eu o trarei de volta. Meu filho, tornou Jacó, não descerá convosco, porque seu irmão morreu e só resta ele. Se lhe acontecesse um acidente nessa viagem, que ides fazer? Farias descer os meus cabelos brancos à habitação dos mortos, sob o peso da dor. Nós vemos aqui o desenrolar da história de José, que é central na história da nossa salvação. Como eu disse, as histórias que nós vamos ouvir aqui ao longo desse ano são as histórias principais, centrais em toda a história da salvação. José, gente, foi vendido pelos seus irmãos, foi preso injustamente por não sair com a esposa, de Potifar, e viveu tantas coisas difíceis, mas ele foi fiel a Deus, ele foi um homem de oração, ele foi íntegro, mesmo quando ninguém estava vendo. Ele podia ter dormido com a esposa do seu patrão, ele podia ter enriquecido de forma ilícita, mas ele escolheu ser fiel a Deus. E a gente vê, como eu dizia ontem, se eu não me engano, que Deus usa de tudo para realizar o seu plano. Ele é fidelíssimo. Só que ele usa de tudo e muitas vezes ele permite provações para nos prepararem, para fortalecerem os músculos da nossa fé, os músculos do nosso caráter, para suportarmos o peso da bênção que ele quer nos dar. Lá na cadeia, gente, ele foi chamado da cadeia, foi barbeado, trocaram a roupa dele para ele se apresentar ao faraó. E ele tinha esse dom de interpretação dos sonhos, Deus o usou. Você vê, lá na cadeia, esquecido, ele foi lembrado. Você que está se sentindo hoje esquecido. Padre, eu estou num emprego ruim, eu não tenho as conquistas que eu gostaria, eu não tenho seguidores, eu não tenho pessoas que me amem, ninguém me vê, eu não tenho dinheiro. Não pense assim. Seja fiel. Porque Deus, ele te busca, ele faz o faraó te enxergar na cadeia para te exaltar no momento certo. Seja fiel porque você não sabe de quem, para quem Deus está falando de você. Deus fez o faraó ouvir sobre José, ele falou de José ao faraó, e José chegou ao faraó, interpretou o seu sonho com maestria, mas veja bem, José já deu toda a glória a Deus, ele falou assim, não é eu que vou interpretar não, é Deus que vai te revelar, deixando bem claro. E ele interpretou com maestria, e aí o faraó já o fez o primeiro-ministro, o administrador de todos os bens do Egito. Na mesma hora ele já foi trocado a roupa, ele se vestiu como um egito, eles eram carecas, usavam aqueles colares, como um egípcio, ele se vestiu, e ele usava aqueles colares próprios dos egípcios. Ali o faraó já lhe deu uma esposa, e ele teve os seus filhos, Efraim e Manassés, que receberam depois porções de terra, dentre as 12 tribos de Israel. José não recebeu uma porção de terra lá em Israel, na divisão das 12 tribos, por quê? Porque os filhos dele receberam, Efraim e Manassés, cada um recebeu uma porção. Como Levi não recebeu, Levi era a tribo dos sacerdotes, não tinha terra, mas Deus seria a terra, a herança deles. Então é importante você entender isso. Porque são 12 filhos, certo? São 12 tribos. Só que lá na divisão da terra tem 12 tribos, mas não tem José e não tem Levi. Por quê? Porque José, quem assumiu 2 porções de terra, são seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Por tudo que ele sofreu, Deus lhe deu uma porção dobrada,
E Levi não tem terra, né, na divisão de terra lá em Israel, das tribos, porque os levitas eram os sacerdotes. E a herança deles era o Senhor, eles não tinham propriedade, né? O Senhor era a herança deles. Gente, no capítulo 42, nós vemos a fidelidade de Deus, gente. Deus é fiel a toda prova. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Ele é fiel mesmo em meio à infidelidade das pessoas, né? Você vê que José, quando criança, teve aquele sonho que os irmãos se prostravam diante dele, que o pai se prostrava diante dele. E isso aconteceu. Todos chegaram lá diante dele no Egito e se prostraram, porque ai deles se não o fizessem. E no Oriente Antigo, gente, era muito olho por olho, dente por dente. Em qualquer situação como essa, um outro irmão mataria todos os irmãos que o venderam. Por exemplo, se não fosse um homem de Deus, era muito justo para os padrões morais da época José mandar matar todos os irmãos de uma vez só. Mas José era um homem de Deus, ele não se guiava pelos padrões da época, ele se guiava pelo Espírito de Deus. Então ele, de maneira nobre, perdoa os seus irmãos. Claro, faz ali um joguinho, né, para os irmãos voltarem com o irmão mais novo, né, com Benjamim. Então eles voltaram, depois a gente vai ver o segmento. Mas a gente vê Deus fiel, realizando as suas promessas. As promessas que Deus faz, claro, elas passam pelo teste do tempo. Nós somos provados até elas se concretizarem, né? Mas é interessante que Deus é fiel e Ele cumpre as suas promessas. Você pode se sentir na cadeia, você pode se sentir esquecido. Não desanime. Deus te vê na cadeia, Ele manda te chamar. Ele manda o faraó te chamar. Outra coisa interessante também é que nós vemos aqui no capítulo 41, versículo 55, a seguinte expressão de Jacó a seguinte expressão, né, lá na Bíblia: vão a José, né? Você sabe que os devotos de São José, eles usam muito essa expressão, do latim it ad Joseph, né? Vão a José. Por quê? Porque assim como Nossa Senhora leva a Jesus todos os seus devotos, São José também leva a Jesus todos os seus devotos. E de José, os devotos de São José usam essa expressão como uma maneira retórica de dizer, né? Nós precisamos ir ao nosso pai, né? O pai adotivo de Jesus, que também Deus nos deu como pai, que é São José. Olha só, Jó 33 e 34 é a tarefinha de casa, e nós temos Provérbios 4, do 1 ao 9. Eu vou ler rapidinho, sem comentar, para encerrar o nosso dia, que hoje ficou um pouquinho maior, porque o capítulo 41 em especial foi muito grande. Ouvi, filhos meus, a instrução de um pai. Sede atentos para adquirir a sabedoria, a inteligência. Porque é sã a doutrina que eu vos dou, não abandoneis o meu ensino. Fui um verdadeiro filho para o meu pai, terno e amado junto de minha mãe. Deu-me ele este conselho, que teu coração retenha minhas palavras, guarda meus preceitos e viverá. Adquire sabedoria, adquire perspicácia, não te esqueças de nada, não te desvies dos meus conselhos. Não abandones a sabedoria, ela te guardará, ama-a, e ela te protegerá. Eis o princípio da sabedoria. Adquire a inteligência em troca de tudo o que possuis. Tem-na em grande estima, ela te exaltará. Ela te glorificará quando a abraçares. Colocará sob tua fronte uma graciosa coroa. Ela te outorgará um magnífico diadema. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dita que agora, nem que seja uma, duas linhas, o que você entendeu, o que ficou mais forte para você, tá bom? Escreve. Deus abençoe você. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda
Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal. Vem fazer parte da nossa família. Parte da nossa família. Parte da nossa família. Parte da nossa chung một nhà điều đó chẳng ngại gần xa. Sóng gió nào cũng sẽ qua, miễn là có em ở đây cùng ta. Năm ngoan nghe anh vỗ về, vỡ tuyệt vời không chỗ chê. I'm lucky man, có được em như lành chung số đề. I was a playboy, nhưng đó là anh trước đây thôi. Không còn muốn đi đêm, muốn ở nhà cùng em ngắm mây. Trôi tay đang trong tay, nhìn mắt em lánh đủ say rồi. Đóng chắc trở lại rồi làm gì tiếp theo em sẽ biết ngay thôi.